E aí, pessoal, a graça e a paz. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu WhatsApp e também no meu Facebook e no meu telefone pedindo para que eu comente um outdoor que foi colocado. Creio até que já tenha sido retirado. Deve ter sido colocado nas datas ali um pouco anteriores e talvez um pouco posteriores, durante o transcorrer do Dia dos Namorados, né? E o outdoor, ele é esse aí que você está vendo. Eu vou mostrá-lo durante alguns momentos dessa gravação. E que diz: no amor também rola prevenção. Na verdade, o publicitário, né, que criou a frase, ele criou uma frase de efeito. Quando ele diz no amor também rola prevenção, logo do lado você vai ver dois jovens, um abraçando o outro, o rosto de um quase colado ao rosto do outro, como se fosse pós-beijo ou um pouco antes dos dois se beijarem a boca, um segurando no pescoço do outro, né, no ombro aqui do outro, não é? Como se estivesse acariciando, e o outro segurando na cintura do outro, puxando então o outro para perto de si. E envolvendo esses dois jovens, uma camisinha de Vênus, um preservativo. Acho que está até fora de moda agora falar camisinha de Vênus. Um preservativo, né? E esse preservativo em forma de um pênis, né? Preservativo não no pacotinho, não. Preservativo em forma de um pênis, né? Até com a pontinha, assim, em forma de um pênis, como se tivesse sido colocado num pênis. Então esses dois jovens estão envoltos, estão dentro de um preservativo, não é? Como se os dois jovens fossem um pinto, né? Fosse um pênis, e esse pênis estivesse protegido dos malefícios de qualquer doença sexualmente transmissível, porque envoltos, né, protegidos daquele material plástico estão. E, naturalmente, a frase de efeito, no amor também rola prevenção, como a palavra rola não tem acento e a palavra rola também não tem acento, com certeza, falando essa palavra dessa forma, do lado de um casal envolto por uma camisinha em forma de pinto, em forma de pênis, né, quis se fazer um trocadilho entre a palavra rola e os dois envoltos na camisinha de Vênus. Pastor, e o que o senhor pensa disso? Bom, secularmente nada, né? As secretarias de saúde, talvez secretarias de educação, órgãos do governo, eles é que têm a responsabilidade de pensar sobre saúde pública, porque estão dentro dos deveres deles essas responsabilidades. Mas discordo, pelo menos de maneira leiga, eu discordo quanto aos resultados. Não acredito que dois gays, vendo aqui no amasso, vendo aquele outdoor, falar: não, temos que parar e nos proteger, vamos parar ali e comprar um preservativo. Acho muito improvável que isso possa surtir algum efeito prático em termos de saúde pública. O que eu acho é que, às vezes, quem criou a frase se acha muito inteligente, um cara que tem sacada, né? A empresa de outdoor, que eu não sei qual empresa que é, ganhou a sua grana porque publicou, e naturalmente eles vivem disso mesmo, que as empresas que apoiam e as secretarias que promovem creem que estão cumprindo o seu dever, e como cristão eu tenho algo a dizer a respeito disso, que é o pensamento que está na Bíblia. E a Bíblia diz para que você, meu amigo, minha amiga, que são cristãos, não se preocupem com isso, porque nós sabemos exatamente como é que faz para evitar DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e também como é que faz para evitar
qualquer outro tipo de doença. É simples, casamento e casamento com fidelidade, né? Seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel à sua esposa, ao seu marido, né? Casamento entre homem e mulher, da forma bíblica, pronto, você não tem possibilidade de viver esse tipo de situação de periculosidade. Mas a Bíblia também diz sobre esse tipo de publicação e sobre outros tipos de publicação e meios de vida, né? Modos de viver a sexualidade humana. Está aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 24 em diante. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque é algo sério. Abre aspas, diz assim a Bíblia. É a Bíblia, não é o pastor que está falando, não, é a Bíblia. Então, se você for ficar bravo, fique bravo com Paulo, que escreveu, e com Deus, que o inspirou. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por essa causa, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Está falando aqui do lesbianismo. Da mesma forma, o homem, ou os homens, também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram pela paixão uns pelos outros. Está falando da prática do homossexualismo. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, biblicamente, quando uma mulher se relaciona com outra mulher sexualmente e um homem se relaciona com um homem sexualmente, para Deus, eu não estou falando para a lei, não estou falando para o politicamente correto, eu estou dizendo que biblicamente, essa pessoa comete ato indecente e recebe em si mesmos os castigos merecidos pela sua perversão. Para Deus, essas atitudes são perversão. Estou falando da Bíblia aqui. Então, se quiser processar, processa a Bíblia, por favor, processa Deus, né? Agora vai ter que se ver com o próprio Deus. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento em Deus, ou de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. E são cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. É isso aí. Nós estamos vendo isso todo dia, na TV, na internet, os youtubers, não é? Nós estamos vendo aí os que dão opinião, os que falam o politicamente correto, aquilo que você, de repente, quer ver e ouvir. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, há pessoas que, presta bem atenção, e aqui está a responsabilidade de pastores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, né? Quem sou eu para dizer, mas até de padres. Aqui está dizendo aqui, ó. Aqui está dizendo, embora conheçam o justo decreto de Deus, nós conhecemos, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, Deus está dizendo que as pessoas que praticam essas coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então é muito sério. Se você ainda não leu Meditando, leia Meditando, capítulo 1 de Romanos,
do versículo 24 até o versículo de número 32. Hoje em dia os pastores não estão mais pregando isso. Isso diminui frequência na igreja, isso diminui dízimo e oferta, isso deixa o pastor menos convidado para eventos oficiais de empresas e de órgãos públicos. Isso deixa muitas vezes o líder religioso alvo de processos, de ações judiciais. A palavra de Deus diz tudo isso. Estamos aqui para dizer a opinião de Deus e dizer que entre a sua, que discorda do que foi falado agora, e a de Deus, eu fico com a de Deus. Sem deixar de orar por todos aqueles que discordam de Deus e que naturalmente discordam de mim, que concordo com Deus. Nós temos que escolher um lado, e o lado que eu escolhi foi daquele que salvou a minha alma. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a nossa nação.